Você está pronto para vencer a dependência química? Neste vídeo eu quero conduzir você através desse tratamento que é complexo, mas é uma estrada muito segura e que vai levar você à abstinência e ao controle dessa doença que é tão séria e que acaba prejudicando tantos âmbitos da vida. E para começar, antes de falarmos em tratamento, a gente tem que falar quem é essa pessoa que iniciou o consumo de drogas? Quem é essa pessoa que decidiu tratar essa condição depois de 5, 10, 15, 20, 30 anos de consumo de substâncias, que é o que acontece muitas vezes no consultório? De onde essa pessoa vem? Quais são os vínculos dela? Quais são as histórias de vida, os traumas? Qual a ocupação dessa pessoa? Quais são as expectativas dela com esse tratamento, para que possamos alinhar tudo da melhor maneira e entender o que fez essa pessoa que chegou ao consultório, essa pessoa que tem um pai, uma mãe, um irmão, um cônjuge e que está vivendo um momento de extrema dificuldade, o que levou ela a usar aquela substância a primeira vez. Qual foi a primeira substância que essa pessoa usou? Com quem ela usou? Quem apresentou? Será que foi uma curiosidade? Será que ela usou aquela substância para poder sanar um sentimento, tampar aquele vazio? O que fez aquela pessoa que hoje se encontra numa condição de descontrole a buscar uma forma de anestesiar a vida? Porque é isso que a droga faz. Então, antes da gente pensar em medicações, a gente tem que entender que o uso das drogas é uma fuga do estado de vida, é criar um momento de fantasia. Por quê? Porque é uma dificuldade de enfrentamento das situações difíceis. Não é incomum que as pessoas que usem substâncias tenham grande dificuldade com as frustrações, que não tenham tido recursos suficientes mentais, psíquicos, emocionais de lidar com as durezas da vida. E nós sabemos que a vida traz muitas adversidades, muitos desafios. Então, o primeiro passo não é falarmos sobre uma substância em si que vai cortar o desejo do uso daquele tipo de droga Y, X ou Z. É a gente entender qual o benefício, porque sempre há um benefício, por mais que não seja saudável, sempre há um benefício. E qual é o benefício que aquela pessoa tem com a droga? Que tipo de sensação ela experimenta e que faz com que ela se sinta bem de alguma forma, ou que ela conquiste um patamar diferente, ou que ela seja mais produtiva, ou que ela esqueça algum pensamento que é recorrente, ok? Além da gente falar sobre isso, a gente tem que pensar no contexto em que essa pessoa está inserida, os contextos familiares. Esse tratamento foi decidido pela pessoa? A família o auxiliou a dar esse primeiro passo tão importante? A partir disso, nós vamos compreender qual substância que essa pessoa está usando, que esse paciente está dependente, qual o padrão de uso dessa substância, 1, 2, 3, 4 vezes na semana, todos os dias, várias vezes no dia. Essa pessoa, ela já foi internada? Se sim, quanto tempo que durou essa internação? Por que essa internação não foi eficiente? E a gente tem que pensar que a dependência em si não se trata só com a internação, porque se a pessoa sai do regime fechado de internação de uma clínica, ela vai lidar com uma vida. Então, o que a gente tem de fazer é fortalecer, essa mente, esse psique, para que essa pessoa se sinta mais capaz, mais apta a enfrentar a realidade dela, sem uso de substâncias. Parece tudo muito bonito, mas no dia a dia isso é muito difícil, porque além dessa sensação que a droga traz, ela também faz alterações químicas no organismo e gera o que a gente chama da dependência. Então, a retirada da droga também tem a ver com sintomas físicos muito importantes. E aí sim, entra a medicação. A medicação age aliviando os sintomas da abstinência, mas também tratando as condições pré-mórbidas, ou seja, as questões de transtornos que já existiam antes do uso. A depressão, a ansiedade, o TDAH, os transtornos de impulso, os transtornos afetivos bipolares. Então, são alguns exemplos de comorbidades que estão dentre os usuários de substâncias.
É muito pouco provável que a pessoa que usa a substância e que é dependente, que não é apenas um uso recreativo, porque isso já é um problema, né? Mas ela é dependente, é muito pouco provável que ela tenha um problema somente com a droga. Então, o tratamento ele não vai visar somente a questão do uso daquela substância que é prejudicial em várias esferas do ser humano. Ela visa tratar a depressão, que traz o sintoma de tristeza, de vazio, de angústia, de incapacidade, que faz aquela pessoa se beneficiar da droga temporariamente. Ela busca tratar a ansiedade, que traz aqueles sintomas de desespero, de morte, e que a pessoa usa a droga para poder sentir um pouco melhor. Ela busca tratar as inseguranças que fazem a pessoa usar a droga para se sentir mais capaz, para performar melhor no trabalho, na vida pessoal, na vida social. Tá? E pensando num tratamento completo, a medicação é apenas um dos pilares. Nós usamos as medicações, mas temos outras várias estratégias que são tão importantes quanto e até vezes mais. Tá? Quais são essas estratégias? Aí nós estamos falando da fuga geográfica. Às vezes é a pessoa se mudar, se possível, para morar em outro ambiente que não esteja perto dos ambientes que ela consegue comprar, né, essa substância, é a mudança de rota, ou seja, vou para o trabalho, passo perto aí de locais onde tem essa distribuição, de pessoas que possam me chamar para usar, poder mudar a rota que vai para o trabalho, para casa da família, que vai para a própria casa, tá? É participar de grupos de apoio que possam dar orientações e serem realmente esse conforto em momentos de fissura, de angústia, como Narcóticos Anônimos, os Alcoólicos Anônimos, grupos de psicoterapia ou até mesmo a psicoterapia individual, que é indispensável para qualquer tratamento psiquiátrico. Além disso, nós temos as orientações familiares, que são imprescindíveis, porque há um processo de codependência, ou seja, o ambiente formado dentro daquela família é propício para que aquela pessoa consuma, tenha facilidade no consumo da substância. Muitas vezes fazer alterações que são enormes, ou seja, mudanças de contatos de agenda, né? Se tem aquele colega, aquele conhecido que vai incentivar, que vai dizer, opa, vamos lá, e aí, tudo bem? E que vai te trazer aquela sensação de maior desejo, de facilidade do uso de qualquer substância que seja. A gente pensa em apagar alguns contatos, comunicar a algumas pessoas, olha, eu estou fazendo um tratamento, isso não faz parte da minha rotina de agora, então por um momento eu vou me afastar, certo? Existem diversas estratégias que a gente vai montando de acordo com o perfil daquela pessoa. E muitas vezes, quando os pacientes chegam no consultório, eles sequer sabem. Eles não pararam para pensar em nenhum momento de longos anos o porquê que usam, qual que é a sensação que eles têm ao usar, qual o motivo real de não conseguirem ter abstinência, quais são os padrões. Observar os padrões, e muitas das vezes eu peço para os pacientes, inclusive, escreverem, né, para a gente poder identificar esses padrões, porque a observação deles é o que leva à autopercepção, é onde a gente vai poder identificar o que está faltando, onde que está falhando, será que ir naquele churrasco, naquele fim de semana vai ajudar a encontrar aquelas pessoas em específico? Então, o tratamento, como você pode perceber, não é somente uma consulta de hora, de uma hora ou de alguns minutos. É um estudo da vida da pessoa, detalhado, e um acompanhamento. Porque a gente não pensa em ficar numa abstinência de substâncias num momento só de consulta. A gente constrói esse caminho de abstinência. E nesse caminho há pedras, há escorregos, há choros, há sofrimento, mas, acima de tudo, basta para essa pessoa compreender que ela não estará sozinha, né? E é isso que impede muitas vezes o tratamento, é estar só. O paciente não poder se comunicar com familiares que faz uso, de que tem uma dependência, é não ter nenhum profissional auxiliando. Então, o tratamento da dependência química é multidisciplinar,
é um tratamento que pode fluir muito bem, apesar dos desafios que a gente tem. E o primeiro passo é ter o desejo de se livrar da substância, é perceber o quanto aquele comportamento de uso está causando déficits para sua família, para você, para o seu trabalho, para os seus filhos, para a sociedade de modo geral. Então, se você tem um problema com o uso de substâncias, ou se você tem um parente, um familiar que precisa de um acompanhamento, procure um atendimento especializado, procure ajuda, porque independente do tempo de uso, essa pessoa merece um olhar individualizado, um olhar acolhedor e um tratamento eficiente. Se tiver mais informações, acesse nossos links abaixo.